Fala pessoal, tudo bem? Professor Álvaro Barros dando continuidade aqui ao capítulo 4 do segundo curso da formação Cisco CCNA versão 7, o curso Switching, Routing and Wireless Essentials. Nessa aula de hoje nós vamos dar uma passada no tópico 4.3, que é o tópico que trata de roteamento e intervelãs com a utilização de switch de camada 3. Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha nesse tópico agora, que vai ser bem rapidinho. Então pessoal, roteamento interVLAN com switch de camada 3, ele utiliza, normalmente a maioria dos switches trabalham na camada 2 fazendo encaminhamento dos quadros. Os que atuam na camada 3, eles têm a possibilidade de trabalhar com endereçamento IP, ou seja, atuando, né, na rede IP, na rede lógica, lá na camada 3 do modelo OSI, até o próprio nome já mostra isso pra gente, tá? Grandes redes onde você tem um investimento maior, você tem condição de ter equipamentos mais robustos, geralmente elas não partem para a solução do roteamento interVLAN utilizando onde você trabalha com subinterfaces no roteador, né, que é o router on a stick. Geralmente eles têm mais poder de investimento e adota o roteamento entre as VLANs com switch de camada 3, porque ele acaba sendo mais rápido, mais seguro. Então tem a comutação é feita pelas interfaces virtuais, então ele traz benefícios para a rede, certo? Por isso que eles adotam essa questão. Então a comutação com o switch de camada 3 ela é baseada no próprio hardware, então ela atinge uma taxa de processamento de pacote bem mais alta do que quando você adota roteadores para fazer isso com subinterfaces no processo router on a stick. Então, porque o switch de camada 3 é o próprio hardware que vai estar lá comutando essa passagem do tráfego, né? Então, eles vão trabalhar com interfaces que a gente chama de interfaces SVIs. Essas interfaces SVIs elas são configuradas iguais às interfaces VLAN, tá? Utilizando um ID também. E essas SVIs que vão receber lá as configurações de endereçamento IP e tudo isso. Então, no cenário aqui nós temos o exemplo do PC1, PC2, PC1 na VLAN 10, PC2 na VLAN 20 e um switch de camada 3 que deu o nome de D1 que vai fazer esse encaminhamento de tráfego a nível de camada 3. Lembrando que com a questão das VLANs, o tráfego broadcast de camada 2 vai ser mantido dentro da própria VLAN. O switch ele não vai repassar isso para outra VLAN, tá? Ele vai ser mantido o broadcast de camada 2 dentro da própria VLAN. Quando for um destino endereçado a nível de rede IP diferente, aí sim o switch de camada 3 ele vai atuar na camada 3, que é na camada de rede, fazendo como se fosse um roteamento dos pacotes IPs, porém esse processo que ele faz de passagem, né, de repasse de tráfego IP é muito mais rápido do que no roteador, porque as interfaces SVIs que são configuradas no switch de camada 3, essa comutação é feita no próprio hardware, então ele tem um hardware muito mais rápido para fazer esse encaminhamento. Então, no exemplo aqui, temos a VLAN 10, a VLAN 20, o endereço IP da VLAN 10, eu tenho aqui o PC1, 192.168.10.10, eu tenho o PC2, 192.168.20.10, VLAN 10, VLAN 20. Quando o tráfego de PC1 quiser falar com PC2, um ping por exemplo, verificou, a rede IP é uma rede diferente, então o que ele vai fazer? O gateway dessa rede vai estar aqui no switch camada 3, vai mandar para lá, ele encaminha na outra rede para poder chegar aqui ao PC2. Os procedimentos iniciais são parecidos em todos eles, só que aqui, por exemplo, eu estou já no switch de camada 3 D1, eu vou criar a VLAN 10, vou dar o nome, vou criar a VLAN 20, vou dar um nome e já posso sair. Já criei as duas VLANs que a gente vai trabalhar nesse caso. Vou criar as interfaces SVI, né, que são as interfaces de VLAN. Então tá aqui, ó, interface VLAN 10, coloquei a descrição, default gateway, tá, para a rede 192.168.10.0, adicionei o IP, a máscara. Então isso tudo aqui, ó, é uma descrição. É o default gateway, é uma interface virtual, ou seja, eu poderia colocar em português, interface virtual para a rede 192.168.10.0. E aqui eu dei o processo de IP ADD, ou seja, adicionei o endereço IP, no shutdown para subir a interface, ok. Entrei na interface virtual VLAN 20, também coloquei a description, né, que é o comando para eu colocar a descrição. Adicionei o IP daquela interface virtual, daquela SVI,
no shutdown exit. Configurar as portas de acesso em D1. Entrei na gigabit 106. Essa gigabit 106 é qual? Ó, 106, ó, é a interface física, tá, que liga D1 a PC1. A gigabit 1018 é a interface física que liga a PC2. Lembrando que os switches de camada 3, ele tem um quantitativo de porta muito grande também. Então a gente pode ter switch de 24 portas, switch de 48 portas. É óbvio que quanto maior o número de portas para um switch de camada 3, maior vai demandar um investimento de aquisição para esse tipo de equipamento. Então, continuando aqui, ó, configurei as portas, fiz a descrição, coloquei a porta no modo de acesso, defini que essa porta, essa interface vai fazer parte da VLAN 10, com Switch Port Access VLAN 10, saí, entrei na gigabit 1018, coloquei a descrição, Switch Port Mode Access, ou seja, está no modo de acesso, Switch Port Access VLAN 20, ou seja, defini que essa interface faz parte da VLAN 20, e agora eu vou habilitar o roteamento IP nesse switch. No modo de configuração global, eu vou colocar o comando IP Routing. Então, com isso, eu vou habilitar o roteamento IPv4 para que esse switch consiga fazer o roteamento dos pacotes quando for de uma rede IP para outra rede IP, e ele tem essas configurações nas suas interfaces virtuais, ou seja, ele tem interface virtual numa rede IP, tem interface virtual na outra rede IP, o processo de IP routing habilitado de roteamento, ele vai conseguir saber o que fazer então quando ele receber tráfego de camada 3 com rede de origem e destino, que ele conhecer essas redes e que ele tiver interfaces virtuais fazendo parte dessa rede. Verificando o roteamento, aqui no PC1 eu dei o comando ipconfig para verificar as configurações de Windows. Ping 192.168.20.10, ou seja, estou no PC1 que está na VLAN 10, pingando o PC2 que está na VLAN 20. Ele vai identificar que o tráfego IP é um tráfego de rede destino diferente da rede que ele está, vai mandar para o gateway. Quem é o gateway? É o endereço IP que faz parte da interface virtual definida SVI da VLAN 10, definida lá no switch de camada 3D1. Então ele consegue com que esse tráfego IP, quando chegar lá, ele encaminha para outra rede que está na outra interface. Aqui, o que acontece nesse cenário? Se nós tivermos um switch de camada 3, aqui embaixo ligando no PC1 e na PC2, é o que nós tivemos a nível das interfaces virtuais para poder fazer uma conexão de uma rede para outra através de rede IP, fazendo uma espécie de um roteamento dele aqui. Porém, se nós tivermos um switch de camada 3, se conectando a outro dispositivo que opera já por padrão na camada 3, como por exemplo aqui um roteador, o roteador já trabalha por padrão na camada 3, nesse caso aqui, o que nós vamos ter que fazer? Eu vou ter que pegar esse switch de camada 3, desabilitar a porta que liga ele ao dispositivo de camada 3, ao roteador. Eu vou ter que desabilitar o switch port dessa porta para que ela trate os dados como se fosse nessa porta aqui um roteador. E vou ter que fazer uma configuração de roteamento nesse switch, ou roteamento estático para que ele conheça as redes, tá? Ou de roteamento dinâmico para que ele troque informação do switch de camada 3 com o roteador que está aqui conectado à direita, trocando informação para que eles conheçam as redes uns dos outros, ok? Então nesse caso aqui, aqui deu um exemplo até do protocolo SPF, só que o SPF faz parte do próximo curso, é um protocolo de roteamento dinâmico. Nesse caso aqui, como que ficaria a configuração? No primeiro momento, né, eu teria que configuração de roteamento no switch camada 3, configura a porta roteada. Então ó, eu vou entrar na interface que faz a conexão entre o switch de camada 3 com o roteador. Eu estou no switch de camada 3. Ó. Entrei na interface gigabit 101. Essa interface é quem? É a que liga o switch de camada 3 ao roteador. Tá aqui, ó, giga 001. Entrei nela. Aqui está até errado. Teria que ser 001. Porque aqui em cima, né, está 001. Mas tudo bem. Sigamos. Descrição, coloquei no switch port. Vou desabilitar o switch port.
adiciono o IP na interface, tá? Adicionei o IP na interface, 10.10.10.2 é o IP que faz parte da rede aqui, ó. É o IP que está conectando a rede 10.10.10.0, é a rede que conecta o switch de camada 3 ao roteador. Então aqui ficou o ponto 2 e aqui ficou o ponto 1. Então, dei o no shutdown, vou ativar o roteamento com aquele comando IP route. Vou configurar o roteamento. Aqui nesse caso aqui, ó, tá usando um roteamento, protocolo de roteamento OSPF, que é o protocolo de roteamento dinâmico. Está habilitando o OSPF no switch de camada 3 e ele está anunciando as redes que ele conhece. Tá? Eu tô com esses comandos aqui dentro do OSPF. Eu anuncio as redes que são diretamente conectadas a esse switch de camada 3. E aí eu teria que fazer no roteador também, instalar, configurar o OSPF lá com a mesma área administrativa, né, com a mesma. E aí eu teria que anunciar as redes que estão diretamente conectadas naquele roteador para que eles troquem pacote. Outra possibilidade seria eu trabalhar com roteamento estático. Tá? Eu venho aqui, IP route e anuncio as rotas para que estão para aquelas áreas lá para que eles troquem informações. Então eu teria que, por exemplo, botar rota estática para as redes que são redes remotas ao switch de camada 3D1. Quem são as redes remotas ao switch? Nesse momento é a rede 10.10.20.0. Essa é uma rede remota ao switch de camada 3D1. Por quê? Porque ela não é uma rede diretamente conectada a ele. Quem são as redes diretamente conectadas a ele? 10.10.10.0, 192.68.10.0 e 192.68.20.0 são as redes diretamente conectadas a ele. Eu teria que fazer um comando estático de rota estática para ele chegar nessa rede aqui através de saída pela interface Giga 001. Vou verificar o roteamento, aí eu dou o comando show IP route, aí ele me mostra a minha tabela de roteamento. Ó. No caso aqui ele está dizendo, ó, que ele aprendeu a rede 10.20.20.0 via quem? Via o roteador lá, ó, que tem o IP 10.10.10.1, via a interface do roteador à direita R1. Usando o que? Ozinho aqui na frente, ó, protocolo OSPF. E aí, verificar a conectividade, eu só dou o ping para poder fazer os testes de conectividade. E aí, fechando o tópico 4.3, mais um laboratório de Packet Tracer aí, só baixar o arquivo e ir seguindo as orientações para poder desenvolver o laboratório e praticar o que foi verificado e estudado aqui dentro desse tópico. Tá joia? Façam aí, baixem, não deixem de fazer esse laboratório porque é importante para absorver, né, e consolidar tudo aquilo que a gente está falando aqui. Então, até o próximo tópico, que vai ser o tópico 4.4. Um abraço.